Gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer pela participação e o aceite de quem vai compor essa mesa institucional de abertura. Esse evento ele foi organizado como uma oportunidade de comemoração dos 30 anos do PPGA, entre implicações, engajamentos e enredamentos. As antropologias construídas na UF, em múltiplos campos e temáticas, elas produzem pesquisas com qualidade e compromisso ético, compromisso também político e acadêmico. Celebraremos aqui 3 décadas de ensino, pesquisa e atuação para além de campos universitários, com pesquisadores e colaboradores que construíram e constroem ainda o nosso programa. Eu convido vocês todos a conferirem o restante da nossa programação de 3 dias, que estão disponíveis nas nossas redes sociais. A programação do nosso evento é uma verdadeira festa rememorativa e celebratória. Eu chamo aqui para compor a mesa Flávia Matheus Rios. Integrou o quadro docente da Universidade Federal de Goiás, onde coordenou o PIB de Ciências Sociais. É ex-coordenadora do Grupo de Estudos de Pesquisa Guerreiro Ramos e integra o Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Integra o Comitê Científico do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Integra o Comitê Científico do AFRO e do Projeto As Responsabilidades de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura. Coordena o projeto Gestão Municipal da Igualdade Racial, Políticas Inclusivas da Educação e Trabalho no município de Niterói, estudos e ações para sua implementação e o projeto Origens e Destinos, uma avaliação da política de cotas universitárias e seus efeitos no mercado de trabalho. Integrou o grupo de trabalho da Advocacia Geral da União, em 2023, é associada à ANPOX, SBS, LASA e BELSA. Atualmente, é diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UF e também professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, onde foi coordenadora do curso de Ciências Sociais e Licenciatura. A gente tem que resumir o lápis assim, as pessoas pode. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Nós estamos gravando mais 100 microfones, sim, está ótimo. Eu estou muito contente de poder representar a direção do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia nesse evento tão importante para as pós-graduações. Eu sempre recordo que, para a minha trajetória, os eventos docentes de pós-graduação eram muito importantes para o momento de socialização, de debate, de crítica, de diálogo com os docentes. E também com outras pessoas que a gente eventualmente convida para estabelecer esse diálogo. Eu também quero dizer que eu estou muito contente por estar aqui, né? Eu acho que esse ano a gente se encontrou há algum tempo, né, Cante? Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você também. Eu sei que é um frequentador dessa instituição, ainda que também tenha suas atribuições, né? Eu fico muito feliz também por estar com a Débora, né? E também, em particular, com o Felipe, né, que está liderando por esses tempos, né, coordenando este programa e que nós temos como a cereja do nosso bolo, porque é um programa que tem a nota mais substantiva, né, a maior nota, segundo os critérios e avaliações da CAPES, que nos dá grande, imenso orgulho. Então, para vocês, estudantes, né, também os docentes e todas as pessoas, servidores que colaboram para o desenvolvimento da produção científica em pós-graduação em antropologia, para a gente é um orgulho, um prazer poder partilhar, né, com vocês esse processo. Nessas poucas palavras que me cabem, eu diria para esse
saber melhor que eu, né, porque os tempos desafiadores que vivemos, os desafios que estão impostos também a todos nós e a vocês. Né? Eu vou citar aqui sumariamente temas que são relevantes, que a academia, agentes públicos, ativismos internacionais, organizações multilaterais, estados, nações, organismos, né, que se juntam para promover possibilidades de transformação e outros de reprodução do sistema tal qual está. Eu diria que nós temos grandes desafios que dizem respeito aos nossos câmbios climáticos, as crises do neoliberalismo, no meu horizonte, já quem fale, né, de imaginações pós-neoliberais. Semana passada eu participei de um evento internacional em que uma grande conjunto de intelectuais do mundo se reuniram aqui para tratar dos novos projetos, né, projetos alternativos ao neoliberalismo. Né? Nós vivemos uma grande crise, ou múltiplas crises relacionadas aos temas da democracia. Né? Acabamos de ter assim, um país que ainda figura como a potência econômica no globo, tendo não só o poder político, executivo, legislativo, judiciário e o voto popular da extrema-direita. Isso gera um impacto para nós no mundo inteiro, mas para nós da América Latina também, em particular. Então, o desafio democrático, eu fico assustada achando que já vou que se impõe, sobretudo, pela ascensão da extrema-direita. Né? Eu sei que para vocês ouvir esses desafios, embora vocês os vivam na concretude da vida, nós vivemos conjuntamente, pode gerar uma certa dor, um certo temor, uma certa insegurança. Mas eu diria a vocês que não deveria ser o medo, nem insegurança, que seria a força a nos mover, ou as forças a nos mover nesse cenário. Mas ao contrário, que a gente absorvesse esses temas, né, muito complexos e difíceis e de tempos, como disse certa vez Hannah Arendt, sombrios, que a gente tomasse isso como força para resistir a esses desafios, criar alternativas a esses desafios sobre os quais acabei de falar, termos mais resiliências no sentido de defender os espaços em que vivemos, os espaços onde nós produzimos conhecimento, os espaços em que nós nos vinculamos no mundo. E eu tenho certeza que os espaços é a academia. A academia é um dos espaços que nos vinculam ao mundo, né? E eu quero dizer também que a gente está aqui, e é o desafio de vocês como geração acadêmica, frente a esses contextos sobre os quais eu falei, cabe a nós, né, não só a produção, mas o desenvolvimento da produção científica associada à legitimação também dos saberes tradicionais em defesa da natureza, da vida e de todo o planeta. Né? Não só elegendo a ciência como saber acima de todos, mas convivendo e fortalecendo esses saberes, porque nós sabemos, e a antropologia sabe mais do que ninguém, e é quem nos ensina em diferentes outras áreas, que aqui se dá um pensamento, fazendo críticas e reflexões e auto-reflexões sobre si mesmas, também consegue fazer uma boa crítica à modernidade e aos seus problemas que nós conhecemos. Então eu quero dizer a vocês, assim, para finalizar, que nós estamos aqui, vocês mais, né, esse desafio, esse legado de receber esse legado, né, dessas gerações que produziram a antropologia fluminense, que produziram a antropologia latino-americana, que produziram a antropologia mundial, porque nós figuramos no mundo como um lugar de saber. Né? Então, o desafio de vocês aqui também, nesse ponto, é de absorver esse conhecimento, digerir, né, de forma antropofágica, né? Também produzindo novos conhecimentos críticos e alternativos. Né? Então, eu quero agradecer e depositar em vocês. Sei que não deveria fazer isso. Não é uma responsabilidade que eu transfiro, mas é uma responsabilidade que eu quero compartilhar. Então, eu compartilho com vocês as esperanças acadêmicas. Eu também compartilho com vocês
as energias de transformação nesse mundo. Obrigada, Flávia. A Débora, ela é a professora do Departamento de Antropologia da UF, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, doutora e mestre pelos programas de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, do FMJ, graduada em Geografia pelo FMJ, secretária-geral da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, da gestão de 2023 e 2024, vice-coordenadora do Grupo de Estudos Amazônicos e Ambientais e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, atual coordenadora do curso de graduação em Antropologia da UF. Boa tarde a todos e todas. É uma grande honra para mim estar sentada nessa mesa. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a organização da jornada, do PPA, do PGA, os alunos e a coordenação também, né? Acho que fui convocada aqui muito em função desse meu lugar de coordenadora, né? Do curso de Antropologia, que é uma posição transitória, mas que permite a gente ter um olhar específico, né, sobre o processo de formação dos profissionais na área de antropologia. Né? Como vocês devem saber, o nosso curso ele é um curso novo, ele foi criado em 2011, curso de graduação, numa leva recente foram criados outros cursos também. Se não me engano, a gente tem cerca de 12 cursos de graduação em antropologia no Brasil, né, especializados em antropologia, e inúmeros outros na área de ciências sociais, em que os alunos se especializam, né, ou conduzem a sua formação para uma especialização em antropologia. Né? Mas, até então, até 10 anos atrás, eu acho que, em grande medida, é algo que vigora, assim, a antropologia é uma carreira muito ligada à pós-graduação. Né? A pessoa, para se considerar antropólogo, ele está muito ligado à sua perspectiva de formação na pós, inclusive porque eu costumo dizer para os alunos, quando eles ingressam no curso de graduação em antropologia, né, para as reuniões que a gente faz, eu falo que o antropólogo, em qualquer área que ele vai atuar com pesquisa. Pesquisa é o que a gente faz, né? Seja numa área de intervenção para políticas públicas, qualquer coisa que a gente for fazer, o nosso conhecimento disciplinar é conhecimento de fazer pesquisa, e sem dúvida nenhuma é na pós que a gente vai fortalecer essa dimensão dessa experiência na prática de pesquisa. Né? Nesse sentido, eu queria assim, ressaltar a importância de lugares, espaços como essa jornada, né, que permite que os alunos não só apenas produzam suas interlocuções. Eu estimulo meus alunos de graduação a se inscreverem e apresentarem trabalho, né, por conta dessa questão da prática, do fazer acadêmico, universitário, e sobretudo dentro da pesquisa, né, mas também um lugar para dar visibilidade a esses espaços de produção de conhecimento. Né. A gente sabe que a universidade é um lugar privilegiado, como a Flávia ressaltou muito bem, né, a produção de conhecimento, e ao encontro também de distintas formas de produção e de tradição de conhecimento. Né. Acho que a antropologia, a Flávia também ressaltou isso, mais do que outras disciplinas, tem essa possibilidade, essa capacidade de promover encontro entre diferentes tradições de conhecimento. Eu acho que é algo que, de fato, a gente está testemunhando com essa jornada. Né? Acho que a programação da jornada é muito interessante para a gente pensar e refletir sobre esse lugar de encontro, né? De compartilhamento de saberes que também excedem os muros da universidade, né? Ao mesmo tempo que a jornada cumpre esse papel importante da formação dos alunos, né? Dentro do nosso campo disciplinar de antropologia, né? Uma oportunidade de aprofundar conhecimentos e discussões teóricas, de produzir, né? Encarar as diferentes dimensões das práticas acadêmicas de pesquisa no nosso campo, né? Apresentar trabalhos, resultados de pesquisa, praticar a oralidade, a escrita, tudo isso que faz parte da vida acadêmica e da vida profissional fora da academia, né? Então, assim, eu fiquei pensando, o que eu posso falar numa mesa institucional, uma mesa de agricultura, que mensagem eu posso trazer? E aí eu me lembrei, assim, de um artigo da Marisa Peirano, que ela publicou em 1997, e
ela escreve assim, onde está a antropologia, né? Ela foi publicada assim, em 97, onde tinha toda aquela discussão de fim de século, fim de tudo, é o fim da disciplina, é o fim da antropologia, era, né, um momento assim de fim da história, né, de crise, em diversos, uma crise de paradigmas que atravessou diversos campos disciplinares, e a Marisa, ela nesse artigo que ela fala, onde está a antropologia, ela defende, né, a manutenção e a importância da antropologia, né? E ela, enfim, ela se pergunta onde está a antropologia hoje, né? Ela vai nas livrarias norte-americanas e procura onde estão os autores. E os autores estão assim nas estantes, né? Que são importantes indexadores de conhecimento. Ela vê lá Cultural Studies nos Estados Unidos, né? Os autores eles ficaram espalhados em outros campos e ela fala, não, vamos defender a importância da antropologia, né? Uma antropologia que seria feita e composta por múltiplos interesses e múltiplas perspectivas, justamente o que daria a ela uma força política, né? Muito maior, né? E ela também defende a leitura dos clássicos, né? E ela fala da importância dos clássicos, como aqueles que seriam, né? Os clássicos, eles seriam aqueles que mantêm a existência, a possibilidade da existência de uma comunidade científica transnacional, né? Então, ela valoriza essa importância, né? E aí ela vai explorar nesse artigo diferentes histórias teóricas, né? Diferentes linhagens de etnógrafos, diferentes perguntas, programas de investigação. E um deles é de uma antropóloga chamada Vina Das, não sei se vocês conhecem, que é uma antropóloga indiana, né? Ela nasceu na Índia em 1945, hoje num lugar chamado Lahore, que hoje é Paquistão, né? Ela é hoje professora da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, só que ela passou 30 anos lecionando em Delhi, né? E eu acho que é muito simbólico essa trajetória da Vina Das, como uma pessoa indiana, né? Que foi produzir esse trânsito, essa interlocução com a filosofia norte-americana, né, com outros autores, assim, nessa tentativa de produzir pontes e interlocuções na produção de conhecimento, né? E aí eu vou citar aqui uma fala que ela cita da Vina Das, que eu acho que é legal para a gente pensar sobre a antropologia contemporaneamente, já encerrando a minha fala, que eu sei que deve ser breve, né? Tá tudo certo. Então tá bom. Ela vai falar assim, abre aspas, né? Eu reitero a minha admiração pelas notáveis habilidades de Jumon. Jumon foi um antropólogo que estudou a Índia, né? Que fez um estudo sobre as castas, as hierarquias, né? Então ela fala assim, eu reitero a minha admiração pelas notáveis habilidades de Jumon em reunir uma grande variedade de materiais dentro de uma única estrutura teórica. Mas minha admiração por suas realizações não pode eliminar a dor que o encontro com suas formulações acarreta para um antropólogo que deseja reivindicar ambos, os recursos da tradição antropológica e da tradição indiana, ambos podendo agir como tradições globais ou como tradições locais. E depois ela fala assim, a etnografia, para Vina Das, ela é uma forma de conhecimento na qual venho a reconhecer minha própria experiência em uma cena de alteridade, né? Então eu acho que a trajetória da Vina Das é muito interessante para a gente pensar justamente nesse lugar e também para a gente não abandonar certos parâmetros da produção do conhecimento, né? Refletir sobre a sua importância, inclusive porque, e aí eu posso dizer também a partir de um outro lugar que eu ocupei dentro da Associação Brasileira de Antropologia, que me deu um olhar importante sobre essa questão da profissionalização e do lugar da antropologia no mundo profissional e no mundo contemporâneo, em que os antropólogos são chamados a atuar em contextos muito delicados, muito conflituosos, né? Muito instáveis, né? E são chamados a dar o seu parecer teórico, técnico e científico. E é justamente esse lugar, em muitos contextos de conflitos sociais, né? Em que os antropólogos são chamados a atuar, que garante qualquer possibilidade que a gente tenha de contribuir para o acesso a direitos no Brasil, direitos constitucionalmente reconhecidos, e direitos reconhecidos no mundo também. Então, eu queria terminar a minha fala falando da importância dessa formação disciplinar, dessa formação e da manutenção de espaços como esse, onde a gente pode, então, exercitar
esse tipo de produção de conhecimento. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Débora. O Felipe, ele possui pós-doutorado, doutorado e mestrado em antropologia pela UF, graduação em comunicação e jornalismo pela Universidade de Brasília. É pesquisador do Laboratório de Etnografia Metropolitana, da UFRJ, e do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, INEAC, desde o início das atividades desses grupos. É também pesquisador do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, NUFEP, desde 1999. É professor adjunto do Departamento de Antropologia desde 2015 e professor efetivo do Programa de Pós-Graduação em Antropologia desde 2017. Foi chefe do Departamento de Antropologia da UF e desde 2022 é o nosso coordenador. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa jornada da maioridade, 18 anos. Então, esse é o momento de celebrarmos, de comemorarmos, e eu quero chamar a atenção para essa palavra: comemorar, rememorar juntos, lembrarmos coletivamente com diferentes experiências acumuladas aqui ao longo do tempo. E eu me dou conta de que aos 30 anos do PPGA, eu estou aqui há 25 anos. Eu cheguei aqui no PPGA-SP em 1999 como estudante de mestrado, depois como estudante de doutorado orientado pelo professor Melo aqui presente. Depois fui 2 vezes orientando o professor Kant no pós-doutorado, aqui também no PPGA. Depois me tornei professor do departamento, me credenciei no programa e sou coordenador do programa já há 2 anos. Então, é isso que são os rituais, essa capacidade de síntese e de olharmos para nós mesmos, de termos essa compreensão do calor do momento, da própria realização do que a gente fez. E essa foi a proposta que eu trouxe também para os estudantes como supervisor da jornada. Eu não sou organizador, a organização é dos alunos, mas a supervisão é da coordenação. E desde o princípio eu trouxe o tema dos 30 anos com vida. 30 anos com vida. Pelo fato de que aqui nós temos 5 professores fundadores com 30 anos de atividade no programa. Então não são só 30 anos do programa, são 30 anos de atividade docente de 5 professores, dentre os 20 professores do PPGA, que são os professores Kant, que foi o primeiro coordenador, professor Melo, que também foi coordenador, professora Delma, professora Eliane, professora Laura. Então, é uma festa que traz também essa ocasião de memória e também de comemorar, de celebrar e relembrar juntos. Um programa que almejou e alcançou a nota 6. Há 2 anos atrás, se tornando um programa de excelência. Um dos poucos programas de excelência da UFES e um dos poucos programas de excelência na antropologia. E nós não estamos celebrando apenas os 30 anos do PPGA, o que já seria muito. Nós estamos celebrando também, junto com esses 30 anos, outros 30 anos importantes que temos que relembrar. Os 30 anos da 19ª Reunião Brasileira de Antropologia, que foi realizada aqui. Foi o primeiro grande evento nacional de antropologia, sediado em Niterói em 1994, e tanto o professor Melo quanto o professor Arno Vogel foram os coordenadores na ocasião e estavam à frente da chefia do departamento. Também os 30 anos do NUFEP, fundado pelo professor Kant, foi o primeiro núcleo da antropologia, o primeiro núcleo de pesquisa da antropologia, e que é também coordenado agora pelo professor Fábio Reis Mota, e fizemos também uma série de mesas e atividades para celebrar esses 30 anos. Um núcleo de pesquisa que deu origem a um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INEAC, também ele celebrando 15 anos, que foi o tema
do 11º Seminário Internacional de INEAC, e o professor Tante esteve e permanece à frente da sua coordenação da Universidade Federal Fluminense. Então, são várias coisas que, de alguma maneira, nos colocam numa posição que seria impensável alguns anos atrás, absolutamente impensável, no campo da ciência brasileira, e especificamente da antropologia, porque a gente conseguiu avançar muito aqui na Universidade Federal Fluminense, nos tornando um grupo de excelência. E eu falei da realização da 19ª Reunião Brasileira de Antropologia, e foi isso também que nos motivou a trazer um outro evento de ponta e de grande realização aqui no ano passado, que foi a 14ª Reunião de Antropologia do Mercosul, que eu, Débora e Renato, que não pode estar aqui agora, organizamos, estivemos à frente da organização no ano de 2023, no ano passado, e agora, esse mês, conseguimos passar o bastão para a Universidade Federal da Bahia realizar a 15ª Reunião de Antropologia do Mercosul. E transferimos, agora em novembro, R$86.100, equivalentes a $15.000, para que eles pudessem fazer o evento como um seed money. Nós recebemos do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, em 2019, R$40.000, que eram equivalentes a $10.000. Nós estamos mandando 50% a mais em dólar para a próxima edição do evento. Então, é um sinal de sucesso, de realização, e nós estamos muito orgulhosos por isso. Então, além disso, eu queria chamar a atenção também que os recursos que nós conseguimos com a RPA, com a RAM, estão nos possibilitando também fazer melhoramentos no PPGA. E todos esses melhoramentos, a estante de livros, né, mesas, quadros, nós estamos tudo fazendo em parceria com o ISTIF, está sendo tudo patrimonializado no ISTIF, junto da gestão da Flávia Rios e da Renata como vice-diretora. Então, são coisas que a gente, de alguma maneira, também realiza em prol da universidade, em prol da instituição, em prol dos alunos, e sem os alunos não existe universidade, como eu aprendi com os meus mestres, e continuo também acreditando piamente nesse princípio fundamental. O PPGA são vocês fazem o PPGA, e é por isso que eu tenho um agradecimento especial à comissão organizadora. André, que foi presidente várias vezes da comissão organizadora e agora está ali na dela, sempre me dizia: os agradecimentos têm que ser coletivos. Eu discordo porque eu sempre vejo algumas pessoas que estão mais próximas da coordenação à frente da organização da jornada. Então, eu quero agradecer nominalmente a Emanuele, a Josi, quero agradecer também a Beatriz pela parte toda de informação e de divulgação do PPGA nas redes sociais. Agradecer a Cacau, a Ramona, que está ali também na parte da transmissão. Agradecer a Júlia, que ontem descobriu que eu queria fazer a exposição hoje. Ela fez, a exposição está lá. Das fotografias dos professores fundadores, está lá em frente à sala do PPGA, lá no bloco P, e vai ser uma exposição permanente. Nós queremos que seja uma exposição permanente. E agradecer especialmente a uma figura ímpar, que é uma grande amiga que eu conheci hoje, mas há muito tempo tenho lidado com ela, que é a primeira doutoranda indígena do PPGA, Coaua Apurinã. Que veio de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para estar com a gente.
que começou o seu doutorado ainda em meio à pandemia e que não teve ainda, e só agora tem a oportunidade de se socializar melhor conosco, de nos conhecer. Então, muito bem-vinda. Tecoporém até, para você em Guarani. Não é a sua língua, mas serve como língua geral indígena. Tá tudo aí, porque não vai. Então, e ao Sérgio também, meus agradecimentos ao Alan, a todos os alunos que estão engajados na realização deste que, volto a frisar, é o evento mais importante do nosso programa. Muito obrigado.